Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da educação dos sentimentos, através do Evangelho de João, que nos traz os ensinamentos do Mestre Jesus ao seu tempo. E hoje aproveitamos a oportunidade para também extrair dele os ensinamentos necessários para a nossa melhor condução no mundo em que vivemos, para que nós possamos conquistar o reino dos céus tão ensinado por Jesus, para que possamos voltar os nossos olhos aos céus e buscar essa excelsa companhia divina como consolo, como orientação, como bálsamo de luz, para que a gente possa estar fortalecido cada vez mais. E hoje trazemos o Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 43 ao 51, chamado Jesus chama Filipe e Natanael. Então a gente vai fazer a leitura aqui do Evangelho para a gente poder se situar, lembrar essa passagem do Evangelho de Jesus e observar as personalidades, os chamados, o tratado de Jesus com cada um deles, para que a gente possa identificar os nossos sentimentos dentro dessas duas personagens, dentro desses dois apóstolos seguidores de Jesus, para que a gente possa observar aonde nós já aprendemos e que nós precisamos aprender com cada um deles. Cada apóstolo de Jesus é detentor de uma personalidade, uma característica forte, peculiar, e cada um de nós acaba se identificando com um deles. Então vamos fazer a leitura do Evangelho e logo em seguida a gente faz os nossos esclarecimentos. No dia seguinte, Jesus quis sair para a Galiléia. Encontra Filipe e lhe diz: segue-me. Filipe era de Betesda, cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu a lei, bem como os profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. Disse-lhe Natanael: de Nazaré? Pode sair algo bom? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha até ele e diz a seu respeito: és um verdadeiro israelita, em que não há malícia. Natanael lhe diz: de onde me conheces? Em resposta disse-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, enquanto estavas sobre a figueira, eu te vi. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Em resposta disse-lhe Jesus: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Maiores coisas do que essas verás. E diz a ele: amém, amém, vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então veja que nós estamos aqui diante de mais um chamado. Jesus está montando o seu apostolado. Já vimos nos evangelhos anteriores o chamado de André, o chamado de Simão Pedro. E aqui ele traz esses dois apóstolos, né? Filipe e Natanael. Então a gente vai tentar descobrir a partir das falas de cada um deles as características que eles têm. Por que será que João sintetizou nesse evangelho essas duas personalidades? O que era o Filipe, o que era o Natanael, e esse intervalo de duas personalidades, de duas características tão antagônicas, mas que tinham o mesmo propósito de crescimento, esperavam pelo Messias. Está aí a alegria de Filipe quando encontra, e ele imediatamente vai até Natanael, feliz porque encontrou o Messias, e leva ao seu companheiro, ao seu amigo. E vejam que o Filipe é aquela pessoa mais simples, de poucos conhecimentos, de maior timidez. Por que Jesus estava trazendo alguém com essa característica, com essa natureza tão humilde, tão cabisbaixa, mas ao mesmo tempo curioso como ele era conhecido, segundo os historiadores?
O Filipe era aquele que trazia as interrogativas a Jesus das mais simples possíveis. Da forma como ele entendia, ele questionava Jesus. Ele não estava muito preocupado com o conhecimento, com a estrutura das palavras, né? Com o conhecimento técnico. Ele queria conhecer. Ele já ouvira falar de Jesus anteriormente. Sabia desse Messias e ali ele identifica com muita propriedade aquele Messias. E veja que o Jesus, né, quando encontra ele, não traça muitos questionamentos. Jesus sente nele a necessidade de um crescimento e diz: segue-me. Para a gente perceber o tratamento de Jesus a cada um de nós, não precisamos estabelecer muitas palavras, não precisamos fazer as preces mais prolongadas, os petitórios mais rebuscados, mas simplesmente deixar o coração tocar, porque Jesus compreende cada um de nós. Ele sabe como identificar as nossas vontades mais íntimas, sem questionar se há sabedoria ou não. E esse era o propósito de Jesus quando ele traz essa personalidade para dentro do apostolado. Quantos ali à volta não teriam aquela característica? Quantas pessoas simples, tímidas, não conseguem esboçar uma pergunta, não conseguem manifestar uma opinião por conta do seu pouco conhecimento? E ali Jesus traz o Filipe exatamente para representar essas pessoas. E Jesus não o repreenderia. Jesus nunca questionou, ele sempre esteve ali de ouvidos atentos ao Filipe. Porque quantos ali à volta, porque Jesus era seguido de muitas pessoas, e eles faziam os questionamentos simples, e era necessário que Jesus ouvisse a cada um deles, em especial o Filipe, que nós estamos tratando aqui hoje, porque ele era rebuscado de uma simplicidade muito grande. Filipe era aquele apóstolo que não era de fazer grandes coisas, ele fazia coisas pequenas, mas as pequenas coisas que ele fazia, isso enchia os seus olhos, ele se sentia grato por aquilo e se dedicava cada vez mais. Então, quem de nós está realizando trabalhos pequenos, mas muito primoroso, com muito amor, no local onde nós estamos sitiados, no nosso trabalho, no nosso lar, dentro da casa espírita, onde nós estamos trabalhando melhor esse evangelho? Então está ali o Filipe representando essas pessoas de poucos costumes, de poucas instruções, mas cheio de amor para dar, cheio de vontade para aprender, sem saber esboçar muito as suas dúvidas. E Jesus tratava isso com muito carinho. Jesus compreendia isso mesmo. E Jesus não repreenderia nunca, porque saberia que se eu o repreendesse, de alguma forma, se o corrigisse em suas indagações, ele não voltaria a questionar. E isso é um ensinamento muito grandioso do Jesus para conosco, para a gente poder ter a ideia de que estaremos à volta de pessoas cultas, mas pessoas também ignorantes, e não podemos perder a oportunidade de ensiná-las. Essa era a técnica de Jesus, esse era o seu objetivo, trazendo o Filipe para cá, para demonstrar para os demais: vejam, vocês podem fazer parte do meu evangelho, vocês podem vir compor o meu reino. Jesus não excluiu ninguém por nenhuma razão. Ele mesmo disse que ele veio para os doentes. E está ali o Filipe com aquela sua simplicidade, precisava resgatar, porque Jesus reconhecia dentro dele a sua vontade de conhecer o Messias. Está aí a sua alegria quando ele diz para Natanael: encontrei aquele de quem Moisés escreveu. Ele não sabia dizer mais muito bem o que era aquilo, mas aquilo era a única coisa que ele conhecia das Escrituras. E veio amadurecendo com Jesus, conhecendo cada vez mais. O mais importante ele conhecia, ele sabia de cor, que era aquela figura pregada pelo Moisés e que viria. Isso era o suficiente para ele, saber que viria alguém
para implantar um reino, para a salvação. E a presença de Jesus veio transformar tudo isso. Então isso era o suficiente para ele. Eu conheço Jesus, então eu vou em busca dele, para que a gente possa também apresentar Jesus a eles, para que a gente possa fazer com essas pessoas como Jesus fez com Filipe. Vem e me segue. Vamos mostrar a ele os exemplos de Jesus, que é o que Jesus vai fazer a partir de então com todo o seu apostolado. Que a gente não se desestimule diante daquelas pessoas que têm um raciocínio mais lento, mais demorado, o caso do Filipe. Porque é necessário que eu coloque e eu aproveite pelo menos a boa vontade dele para poder trazer para dentro do coração, para poder dizer: tu és bem-vindo, tu não estás excluso do reino de Deus, tu pertence a ele e eu estou te escolhendo. Então, vejam que exemplo maravilhoso que Jesus está dizendo, a chance que ele diz a todos: venham, o reino é de vocês. Eu não estou em nenhum pedestal, como estavam ali os sacerdotes, né? Os sabedores das leis. Ele descia para dizer: eu sou esta pessoa que veio para te ensinar. E quando ele encontra Natanael, ele fica feliz. E veja que o primeiro encontro de Filipe, o seu primeiro contato com o Jesus, é o suficiente para ele dizer e reconhecer: esse é aquele que veio me transformar, esse é aquele que consegue levar a minha alegria em abundância. E Natanael, se a gente for observar, é o primeiro convertido, ou melhor dizendo, é o primeiro convocado de Filipe. É para Natanael que ele apresenta Jesus. Olha que interessante, né? O Natanael é alguém mais instruído, mais conhecedor das leis. Ele é mais ponderado, ele é mais filósofo. Mas quem é que leva Jesus para ele? Filipe, o humilde, aquele de poucos conhecimentos. Então Natanael é o primeiro ensinado por Filipe. Para a gente também perceber, e talvez aí a beleza do Evangelho de João em trazer esses dois apóstolos com uma propriedade muito grande, com exclusividade dentro dos seus ensinamentos, para dizer que na balança o que vai pesar é a vontade, na balança o que vai pesar é o desejo de sentir amor e buscar. Não importa o que eu vou dizer sobre ele. Vem e me segue. Vem e vê. Como ele mesmo diz, o que Natanael diz para Filipe, né? Pode sair algo bom, disse de Filipe, né? De Nazaré sai algo bom? Pergunta Natanael, porque ele é muito prudente. Ele tem um raciocínio mais lógico, porque ele conhece melhor, ele consegue entender. E ele era conhecedor de o que era Nazaré e do que saía dali, como o próprio Messias disse, né? Ninguém é profeta na sua terra, né? E o que o Filipe diz para ele, né? Vem e vê. Filipe não sabia falar muita coisa. Então ele aprende o primeiro exemplo de Jesus, quando Jesus diz para ele: segue-me e tu verás. E ele aprende isso com muita rapidez, porque o Filipe tinha essa característica. Ele aprendia coisas pequenas muito rápido e absorvia isso para a sua vida. E imediatamente ele estava ali, ele não entrou em discussão com Natanael. Ele não disse se Natanael estava correto ou não, porque ele não conhecia. Ele não sabia fazer esse tipo de reflexão que Natanael fazia. Qual era a proposta dele? Eu vou fazer como o Messias fez comigo. Vem e vê. Vê com os teus olhos. Vê como eu vi. Porque era o que o Filipe sabia. Era mostrar para as pessoas. E ele acreditava muito nisso. Tanto que ele disse a Natanael: vem e vê. Eu não vou te explicar nada. É tu quem vais ver. São teus olhos que vão testemunhar o que eu estou te mostrando. Porque Filipe foi tocado pelo coração com poucas palavras ou quase nada, foi só o segue-me. Filipe sabia que esse contato com o Messias, com Cristo, era a melhor coisa do mundo, porque ele revolucionou o seu coração. Tanto que ele estava ali chamando o primeiro que passou, que era o seu amigo Natanael.
E ele queria que Natanael sentisse isso. Para a gente poder ter a percepção de que eu não preciso ter muitas palavras, não preciso discorrer um belo discurso para falar de Jesus para alguém. Eu preciso fazer com que as pessoas sintam Jesus perto de si, compreendam que Ele está à nossa volta, com essa simplicidade que fez o Filipe nesse momento. Eu não preciso conhecer muita coisa. Eu não preciso exigir que as pessoas que estão dentro do nosso centro religioso saibam de tudo. Eles só precisam conhecer Jesus e ter a boa vontade de conhecer cada vez mais, de sentir e conhecer os seus exemplos. Então que a gente não fique, às vezes a gente fica preocupado, né? Fulano faz só isso, fulano não faz aquilo. Eu dei tal tarefa, fulano não conseguiu fazer dentro da casa espírita ou dentro de qualquer outro centro religioso. Mas a gente esquece que fulano é só aquilo. O fulano vai até ali e ele faz aquilo de bom. Não vai adiantar dar uma tarefa grandiosa para essa pessoa se ela não consegue ainda trabalhar um raciocínio para aquilo ali. E isso é louvável diante de Jesus. A gente vai lembrar uma passagem que está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? lá pelo capítulo 11 do Sermão do Monte, onde está exatamente minutos antes de Jesus fazer as suas profecias, fazer o seu discurso no Sermão do Monte. Estava ali reunido Filipe, o Levi e o Pedro, e eles conversavam sobre a Boa Nova, e ali chegam perto dele 3 pessoas, né? O Lisandro, que era aleijado, o Áquila, que foi abandonado pela família, o Pafos, que vivia cheio de aflições. Então, pessoas cheias de dores, de angústia, de tristezas, né? De deformidades físicas, procurando querer fazer parte do apostolado de Jesus. E o Levi, com toda a sua sapiência, porque ele também tinha a intelectualidade mais desenvolvida, e ele ali prontamente ele diz para aquelas pessoas o que eles têm para oferecer para fazer parte do reino de Deus, desse reino pregado por Jesus. E está ali o Filipe, caladinho, sem falar nada, só observando toda aquela atitude do Levi. E aí eles ficam cabisbaixos, aquelas pessoas, onde as palavras de Levi feriram os corações. E Filipe fica triste observando aquilo, mas ele não desiste, ele já é parte integrante daquele apostolado. E como a gente falou anteriormente, depois que ele constrói uma concepção, ele não se desfaz dela, muito embora se decepcione em alguns momentos, tais quais este do momento dessa conversa. E aí eles saem, logo em seguida chega Jesus, e eles vão contar, o Levi vai contar essa passagem para Jesus. E Jesus repreende com um ensinamento. A repreensão é no sentido de corrigir o que ele diz, procurando explicar para todos eles, né, que os vencedores da terra não necessitam da Boa Nova. Porque o Levi acreditava, como a maioria acreditava, que o apostolado, que o reino dos céus precisava de pessoas boas. E por isso fez com que Levi refletisse antes e pensasse: tudo bem, aqui no nosso grupo tem pescadores que são humildes, mas são homens fortes. Ele queria enganar a sua própria consciência, tentando estabelecer para si mesmo um discurso mais filosófico. E Filipe não entendia aquilo, porque era de coração que ele estava falando. Filipe vinha daquela máxima do vem e vê. E o Levi não fez aquilo naquele momento. E o Filipe acabara de aprender essa máxima e aplicou ali com Natanael. E aí o Jesus vai lá e diz para ele do que seria o reino dos céus se não fosse por essas pessoas que estão sem esperança, que estão tristes e precisavam recompor as suas vidas. E aí daí ele parte para o Sermão do Monte com todos eles. Aquela grande multidão ouve Jesus falar das bem-aventuranças. E ali o Filipe se inclui e ele restaura muito mais os seus sentimentos com Jesus, porque ele era aquele homem simples, de pouca instrução, de pouca sabedoria, mas que estava ali também galgando o reino dos céus, iria empreender todos os seus esforços, ao contrário dos outros,
que estavam tentando manipular ou de alguma forma definir a característica principal deste reino. E ali estava Filipe falando um pouco disso. E aí, nesse contexto personalístico, né, a gente observa essa característica muito presente do Filipe, e a gente observa Natanael, que é o contraponto de tudo isso aqui. É o outro lado. Então Jesus diz, vem esse pequenino aqui para mim, mas vem esse grande também, sedento de conhecimento do Evangelho de Jesus, porque a ti também pertence esse reino. Então Jesus deixa um espaço muito grande para dizer, aqui cabem todos, porque vocês estão representados por essas duas pontas. E o interessante é que o Natanael, né, como a gente falou anteriormente, quando ele fala, o Filipe diz, vem e vê, o que é que ele, quando encontra Jesus, né? Jesus viu Natanael que vinha até ele e diz a seu respeito, és o verdadeiro israelita. Então, Natanael não falou nada, e Jesus se antecipa em falar isso, e ele pergunta, de onde me conheces? E a gente traz para cá esse ensinamento para os nossos sentimentos, né? Porque às vezes a gente fica se perguntando nas nossas rogativas, nos nossos petitórios, né? Onde está Deus, onde está Jesus, né? Que não vê essa aflição, não vê aquela dor, não vê aquilo, como se ele não soubesse, como se ele não nos conhecesse. E aqui está a representação de João. Ninguém apresentou ainda o Natanael, e ele fala com essa propriedade de conhecimento, porque Jesus conhece a todos. Ele sabe conhece a cada um de nós, sabe aonde o coração de cada um está mais florido ou onde está mais petrificado, né? E respondeu Natanael, né? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael responde isso aqui porque ele diz que Jesus disse para ele que ele já tinha visto ele debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse. Então ele, com aquele raciocínio muito preciso, lógico, né, e ao mesmo tempo filosófico, ali não tinha ninguém. Como ele sabia que eu estava ali? E imediatamente ele capta a mensagem e acredita. Porque o Filipe já havia falado que tinha encontrado aquele de quem Moisés falava. Então ele rapidamente faz a associação e trava esse diálogo com Jesus, porque para ele era necessário tirar a prova. Porque essa era a preocupação do Natanael. O Natanael, dentro do apostolado, era aquele que conseguia compreender mais rápido os ensinamentos de Jesus, por conta do seu raciocínio mais rápido e da sua vontade também de conhecer, de ter esse coração, de sentir esse coração mais sedento, mais cheio de amor, que era o dele, né? E é interessante porque o João traz para cá a figueira, né? E a gente sabe que a figueira é um dos símbolos do Evangelho de Jesus, que representa a esterilidade, a cegueira, né? A gente vai ver em outros capítulos à frente, quando Jesus faz referência a essa figueira. E por que será que João traz essa descrição de que ele estava ali aos pés da figueira? Porque Jesus disse para ele, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Porque é dessa esterilidade que Jesus vai explicar depois. E ele capta e ele entende, né? Que ele é esse Messias. Ele consegue compreender que ele é o Messias. Talvez o João estivesse ali tentando usar dessa simbologia da figueira, né, para dizer que o Natanael estava saindo debaixo da figueira, saindo daquela esterilidade do pouco conhecimento com relação a Jesus que ele tinha, saindo daquela sombra para a alegria. Talvez essa a parte poética do Evangelho de João com relação a esse crescimento de Natanael, que precisava sair dessa esterilidade. Vejam que o Filipe não estava sobre nenhuma desses arbustos, mas o Natanael estava, e o João, deixa isso claro. A gente começa a compreender que ele sai, né? Ele não se mantém ali debaixo dessa esterilidade,
ele sai em busca de tudo isso. E o que é que o Jesus responde para ele? Né? O que é que Jesus responde para ele? Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Jesus vem trazer o testemunho para ele de que não é só aquele céu que ele acaba de descobrir saindo daquela figueira, aquele céu esplendoroso, aquela figura do Jesus à sua frente. Jesus diz para ele: você verás muito mais do que só esse belo sol, essa bela luz que você está encontrando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, vai dizer Jesus mais adiante para todos eles. Mas naquele momento ele estava sendo essa luz para Natanael, que saiu daquela figueira, sai da ignorância com relação ao conhecimento de Jesus, às poucas indicações das Escrituras, para compreender muito mais o apostolado de Jesus. Então vejam, esses dois apóstolos, né? Essa grandiosa apresentação de Jesus para o mundo, porque foi Jesus que nos trouxe ao conhecimento, tanto Filipe quanto Natanael. Então que nós possamos repousar diante de cada uma dessas personalidades, de cada um desses dois apóstolos, sem ter o medo e a coragem de chegar perto de Jesus. Todos nós podemos, todos nós temos os sentimentos, ora Filipe, ora Natanael, mas o que importa é que Jesus nos conhece como conhecia Natanael, como ele conhecia Filipe. O importante é a gente não indagar Jesus, mas ir e ver. É sair de onde nós estamos, é sair da nossa inércia, é sair da nossa figueira para conhecer Jesus, para ver, que a gente possa compreender o chamado de Filipe, que a gente possa compreender a apresentação de Filipe, levando Natanael a Jesus, e que nós possamos nos levar até o Jesus. Nós podemos fazer isso, Jesus é acessível. Está aí Filipe, está aí Natanael. E o que é que nós estamos esperando para construir esse reino dos céus nos nossos corações, se isso foi possível tanto a Filipe como a Natanael? Meus amigos, essas eram as orientações que eu gostaria de trazer para hoje, que nós possamos refletir diante desses dois apóstolos e identificar nas nossas vidas onde nós podemos ser, tal qual o Filipe, que acreditou e seguiu o Messias, ou no Natanael, que também acreditou e buscou a luz. Muito obrigado.